iniciando o programa Viva a Voz Saúde pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Hoje é dia 9 de maio de 2026 e nós vamos sair um pouquinho do tema habitual do nosso programa, os temas mais habituais que são referentes à saúde, saúde pública, prevenção de doenças e que tais. Então nós vamos conversar hoje com um amigo meu queridíssimo, nós estamos tentando lembrar desde quando a gente se conhece, mas bota mais de 30 anos. Quer dizer, a maioria dos nossos ouvintes não era nascido ainda quando a gente se conheceu e trabalhou junto aí em algumas causas. O tema que a gente vai trazer daqui a pouco é sobre um aspecto do direito, que é o direito do consumidor. Nós já trouxemos aqui ao programa vários advogados e advogadas, abordamos alguns aspectos do direito, mas esse é inédito aqui na bancada. Nós nunca conversamos sobre o direito do consumidor. Mas antes da gente iniciar efetivamente a entrevista, eu queria fazer uma menção. Como os ouvintes sabem, esse programa é uma iniciativa da nossa ONG, que é o Centro de Apoio ao Tabagista. E é uma ONG sem fins lucrativos e que tem como foco associar as questões ligadas ao uso de nicotina com questões sanitárias, sociais, econômicas e inclusive também ambientais. Mas a menção que eu quero fazer é um evento histórico, que a gente pode considerar assim, que ocorreu no final do mês passado no Reino Unido. O Parlamento do Reino Unido deliberou que é uma medida muito interessante, se for levada a cabo como deve, é revolucionária. Então eu considero que essa medida é realmente histórica, que foi um projeto aprovado pelo Parlamento do Reino Unido com a participação igualitária do Partido Conservador, que é mais à direita, e o Partido Trabalhista, que é mais à esquerda. Ambos convergiram para a aprovação desse projeto de lei que determina que as crianças, os jovens, nascidos depois de 1º de janeiro de 2009, não poderão comprar produtos à base de nicotina para o resto de suas vidas. Essa medida aí poderia-se dizer que é inédita, só não é efetivamente inédita porque Maldivas tinha tomado essa decisão anteriormente e aprovou uma lei semelhante, mas essa lei 2 anos depois, ou 1 ano depois, foi revogada. Então, se essa lei do Reino Unido for sancionada, falta essa sanção do rei Charles III, se ela for sancionada, passa a vigir essa determinação, ou seja, será a primeira geração no planeta que estará impedida de adquirir produtos à base de nicotina. Isso pode se der certo, e se for replicado mundo afora, isso pode ser uma das maiores conquistas sanitárias e sociais da humanidade. A gente considera que iniciar-se no tabaco, lá atrás, foi o maior erro de avaliação de risco da história humana. Nós temos, no momento, uma mortalidade anual de 7 milhões de pessoas, um adoecimento coletivo de 140 milhões de pessoas, porque a OMS tem essa conta, para cada morte você tem 20 adoentados graves. Então, se nós temos 7 milhões de mortes, temos 140 milhões de adoentados graves. Estou falando adoentado grave, porque adoentado leve é um número muito maior, Aquela pessoa que faz uma pneumonia, toma uma medicação, 10 dias depois já está boa. Isso não entra nesse rol. E existe um custo ambiental
de uma produção de 6 trilhões de guimbas, né, de bitucas de cigarro anualmente, e desses 6 trilhões, 4,5 trilhões são descartados na natureza sem nenhuma preocupação ambiental. Além disso, os países globalmente têm um prejuízo anual de 2,4 trilhões de dólares por tudo que envolve o tabaco, né? Pelas pensões, pelas aposentadorias precoces, pelo gasto sanitário, gasto com tratamentos, com remédios, com internações hospitalares, enfim. Então, nós aqui no Brasil estamos torcendo, primeiro pela sanção do rei Charles III, que eu não tenho a menor dúvida que isso vai acontecer, porque ele já se manifestou anteriormente contrário à nicotina, e depois que o Parlamento Europeu e a sociedade do Reino Unido, o Parlamento do Reino Unido e a sociedade do Reino Unido mantenham e resistam ao lobby da indústria da nicotina, que certamente vai ser muito forte no sentido de reverter essa decisão, volto a dizer, histórica. Mas, dito isso, Carlos Henrique Jundi, meu grande, imenso e queridíssimo amigo, um advogado de extrema competência, um militante na área jurídica. Nós já tivemos juntos em algumas batalhas em que você me ajudou, e até também algumas defesas em relação a eu como consumidor, você me ajudou, e eu vou tocar nesse assunto, mas eu queria que você desse a gente sempre pede isso aos convidados, que desse para os convidados conhecerem melhor, perde uns minutinhos falando de você, como é que foi essa decisão de você ser advogado. Eu sei que você é de uma família de advogados, você podia até abordar isso também. E me lembro muito bem do seu papai antigo, como é que ele chamava mesmo? Ostílio. Ostílio, exatamente. Doutor Eu sabia Ostílio. que era um nome muito diferente, né? É. Mas fala um pouquinho de você, depois a gente entra no tema do programa. Alexandre, primeiro falar o quanto eu estou feliz de estar aqui. Aliás, não vale a pena, quer dizer, vale muito a pena dizer que ontem você me ligou 11 horas da noite. Eu estava com a minha esposa ali no Village Mall. Num show de jazz. Um show maravilhoso. Aí toca o telefone, Alexandre, 11 horas da noite. Falei, pô, o cara ligar 11 horas da noite tem que ser muito importante. Deve estar com um problema grande. E aí eu atendi, e aí fui convidado para esse passeio aqui hoje. Mas na hora eu falei sim, embora eu já tinha um risco de eu não lembrar hoje. Eu já tinha tomado algumas garrafas de vinho. Ainda mais quando eu te liguei de manhã e você não atendeu, eu falei, será que ele lembra? Correu esse risco, mas lembrei. E, enfim, eu comecei no direito, engraçado isso. Foi bom você tocar, que há muitos anos não falo isso. Quando eu fiz vestibular, eu fui para medicina. Não brinca. E fiz para direito. Isso eu não sabia. Eu fiz para medicina e fui para direito. Fiquei melhor colocado em medicina do que para direito. Olha. Mas posso dizer já, pelo que eu te conheço, que a medicina perdeu um grande profissional. Viu? Não, mas pois é, e eu tenho uma família de advogados. Meus irmãos, meu pai, eu tenho outras colaterais também. Enfim, e aí parti para o direito, e foi uma faculdade muito rica, não só de aprendizado, mas também de amizade. Você estudou onde? Eu estudei na Estácio. Uhum. Eu vi no teu currículo. Que era no Rio Comprido. Isso. Ali. Em frente à Casa de Portugal, onde eu trabalhei anos. Eu não sei se você lembra de uma moça, não vou lembrar o nome dela agora, ela foi vereadora, que tomou um tiro num lugar que todo mundo ficava ali, era muito comum, e veio uma bala perdida ali daquele morro. Não foi ela que faleceu agora? Pois é, exatamente. Esqueci o nome dela. Ela faleceu agora, acho que é uma semana, menos que isso. Atrás. E fez um trabalho lindíssimo. Ela ficou tetraplégica e depois disso virou vereadora. Exatamente. Defendeu as causas dos tetraplégicos, dos paralíticos, isso. Enfim, dos deficientes. É. Quer dizer... Ela era estudante ali ou estava passando?
Ela era estudante. Era estudante da escola, da universidade? Da universidade. Eu não lembro o curso que ela fazia. É. E era muito comum esses tiroteios ali. Aliás, o último dia de aula, a última prova de direito comercial. A professora era excelente, mas ela era terrível, uma matéria complexa, e as provas delas eram dificílimas. E aí, último dia de aula, a última prova para fazer, para se formar. E ela entrou na sala já falando assim, olha só, quem não passar não vai passar. Então, não tem esse negócio que vai se formar, que já tem festa marcada, já tem diploma, não vai receber, porque bota a prova. Quando botou a prova, eu olhei assim, eu falei, caçamba, não vou me formar. Não vou me formar. E eu dei em volta assim, tinha gente chorando, a menina chorando. Eu falei, rapaz, que é isso? E aí, rapaz, acontece uma coisa divina, se é que pode se chamar de divino. Um tiroteio na favela, mas o tiroteio parecia que era do lado da gente, mas era muito tiro, porque o BOPE estava invadindo. Eu não sei se esse foi o dia que passou, inclusive no filme Tropa de Elite, talvez tenha sido aquele, mas muito tiro, rapaz, mas muito tiro. E aí pulou todo mundo do chão, a professora passou todo mundo, vamos embora. Rapaz, mas foi um espetáculo. Eu saí, olha, agachado, correndo na rua, pela a descida ali da universidade, que era um corredor, né, que dava para a favela, assim, em cima. Mas eu foi fui fazer uma palestra lá uma vez, eu conheci. Exatamente. Então eu me formo dessa forma, né? Que foi sensacional. Mas... Eu vou separar esse corte do nosso programa, hein, ô Geraldo? Vou separar, vou fazer uma edição só dessa sua fala. Muito legal, né? Quem quiser conhecer o Rio de Janeiro real... Mas é isso, aí, enfim. E aí eu me formo e vou trabalhar, sabe aonde? Na Associação das Vítimas de Erro Médico, com uma doutora chamada Célia Destre, que foi vítima de um erro médico que quase matou. Ela ficou muito grave, inclusive. E ela, quando melhora, entra na justiça, é vitoriosa no processo e cria uma associação para atender as pessoas carentes que têm dificuldade, etc., acesso à advocacia, tal, para uma área exclusiva, que é essa questão do erro médico diretamente voltada, vinculada ao direito do consumidor, né? E aí eu começo ali com ela, doutora Célia Destre, saudade dela, muitos anos que eu não falo. Espero que ela esteja bem, que é uma pessoa fantástica. E a gente começa a fazer esse trabalho. E a coisa evolui e tal, e aí eu vou para a Anaconte, Associação Nacional de Defesa do Consumidor e Trabalhador, com o doutor Zé Roberto Soares de Oliveira, o advogado no qual tudo que eu consegui na vida eu devo muito a ele, pelo fato de eu ter aprendido a estratégia de advogar, né? Eu conheci você através do Zé Roberto. Conheci você, exatamente. Porque ele foi fazer, ele estava com coisas ligadas a processo, ligados à indústria do tabaco, e ele foi, me pediu para participar lá também, e aí acabou me apresentando você. E a gente fez... Seus cabelos não eram grisalhos. Isso tem 30 anos, eu tinha 20, não tinha nem 30 anos. Isso. Então era um menino. Deixa eu fazer uma relembrança aqui, daqui a pouco a gente retoma. Mas essa ex-vereadora que você se referiu, que faleceu no dia 27 de abril, quer dizer, final do mês passado, é a Luciana Novaes, exatamente, do Partido dos Trabalhadores. Ela que foi, aqui no texto, aqui no Google, que está dizendo que ela foi a primeira parlamentar tetraplégica da Câmara Carioca. Ficou conhecida por sua luta pela inclusão após ser atingida por bala perdida em 2003. Foi isso. Exatamente. Quer dizer, eu não lembrava, ela era aluna da Estácio. Ela era aluna da Estácio, foi dentro da universidade. Num tiroteio equivalente desse que a gente conversou. Então, ali era muito comum isso, era muito comum, fuga. Passava vagabundo correndo. A universidade ali era... Com aqueles pequenos fuzis, né? Exatamente. Eu me lembro de uns colegas que trabalhavam no Caju,
no Instituto de Infectologia do Caju, da UFRJ, se não me engano, ou do Estado, que também acontecia isso. A bandidagem passava dentro do hospital, nos corredores do hospital. Acabou fechando o hospital, na verdade, né? Foi um dos motivos. A coisa ficou de uma insegurança tal. Pois é, enfim. E aí, voltando ao nosso tema, eu começo justamente, dentre as primeiras ações, foi a ação civil pública, que ingressamos contra a indústria do tabaco, contra Souza Cruz e Philip Morris. Sim. Na época que o advogado da Philip Morris era o Barroso, ministro, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele, na época, ele era o advogado da Philip Morris, e o Bermudes, Sérgio Bermudes, falecido agora há pouco tempo, advogado da Souza Cruz. E foi uma ação monstruosa, uma luta ali grande, audiência, e que a gente acabou perdendo porque o lobby é muito violento. Aparentemente, a indústria da nicotina, sobretudo no Brasil, acho que nunca ganhou uma causa contra a indústria. No então, mundo nos até Estados ganhou. Unidos, houve uma composição, não houve uma vitória. Eles sentiram que estava encaminhando para uma derrota e eles fizeram um acordo. Principalmente, eu tenho tem aquele caso também famoso dos comissários de bordo, porque se fumava antigamente nos aviões. Isso. E os comissários começaram a Foi uma aeromoça que entrou, ela teve um câncer de pulmão. Isso acabou ensejando para a proibição do fumo. Mas se não me engano, isso foi na Inglaterra, estou em dúvida agora. Mas eu me lembro de uma causa nossa, em que eu pedi a você a ajuda do seu escritório. Eu tinha um programa de tabagismo no Hospital Público do Rio de Janeiro, onde eu militei minha vida toda como médico, de 80 a 2016. Isso. E eu tinha um programa de tabagismo, e esse programa de tabagismo tinha reuniões de grupos semanais e tal. E tinham duas pacientes desse grupo que corriam um risco muito sério de vida. Elas tinham uma doença chamada tromboangiite obliterante, que é uma doença de artéria periférica e que leva à amputação. Leva mais amputações do que, por exemplo, o diabetes. E essas pacientes, elas não tinham recurso. E aí nós fizemos um processo para que elas pudessem receber da indústria um dinheiro para comprar o tratamento para elas tentarem parar de fumar. Aí nós fizemos, eu e você, um processo assim, sei lá, devia ter umas 40 ou 50 páginas justificando a necessidade, que elas tinham uma dependência, que elas não conseguiam parar de fumar e não tinham dinheiro para... E o processo evoluiu, teve perícia que confirmou que a doença dela... Isso, eram duas. Sônia e Cristina Santos. Exatamente. E aí, para mim, foi ali que eu conheci bem a indústria do tabaco, como é que ela atua, né? Uhum. Porque nós fizemos um processo com umas 50 páginas, e já foi um esforço escrever 50 páginas naquele momento, e eles fizeram como resposta, uma resposta quase que levou 10 dias, sei lá, 15 dias, vários pareceres, cada um com 1000 páginas cada um. Não sei se você lembra disso. Lembro disso. Uma coisa que me envergonhou, porque era um colega, um psiquiatra, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e escreveu dizendo que elas não tinham indicação de receber remédios da indústria porque elas não tinham dependência. A nicotina não gerava dependência. Eu tenho até hoje esse parecer, eu pensei em denunciar esse colega, pensei muito, conversei com a gente do Conselho Regional de Medicina, e acabamos desistindo. E o outro parecer também de 1000 páginas, esse eu acho que tinha 800 páginas, veio um consultor dos Estados Unidos, que era de uma universidade, que eu não me lembro mais de que estado, e ele era professor de marketing e publicidade. E aí o parecer que a indústria obteve dele foi dizendo o seguinte: publicidade não incentiva, não influencia ninguém. Ou seja, o cara era um professor de uma cadeira de publicidade e marketing e nos garantia que as pessoas não foram influenciadas pelas publicidades, porque era uma das coisas que a gente acusava a indústria, né? Pô, você fez a pessoa
com suas campanhas publicitárias, você fez essas pessoas começarem a fumar e depois elas não conseguem parar de fumar. Aí veio um psiquiatra para dizer que aquilo não era vício, não era dependência química, e veio outro para dizer que... Você lembra disso, né? Lembro Foi um muito. negócio assim que eu fiquei pasmo. Não é possível que eles estejam usando esse tipo de argumento. Não, eles entravam muito pesado. Inclusive, a defesa, o processo de um volume, só com a contestação, passou a ter, eu acho que, 18 ou 20 volumes. Era uma coisa assim... louca, e depois vão entrando, depois para perícia. Eu sei que no final cada um dos processos tinha mais de 40 volumes e estava na juízo até lá de Jacarepaguá, o negócio não andava, porque eu acho que o juiz, quando viu o processo, empurrava para amanhã, não, amanhã eu vou ver isso. E o tempo foi passando, mas acabou sendo julgado improcedente com função dessas, porque o laudo pericial não foi convincente, embora o laudo pericial tenha sido favorável, mas não foi convincente o suficiente para suplantar as provas, quer dizer, esses elementos que eles juntaram, isso, né? Isso. E o curioso é que a gente acabou resolvendo o problema não conseguimos na justiça e resolvemos o problema lá no nosso programa com uma pessoa que era voluntária do programa, que confeccionou camisas com mensagens. Eu tinha uma logo, né, e tinha uma imagem, e ela botou essa imagem nas camisas e começou a vender camisas. Então nós tratamos as pacientes com dinheiro arrecadado pela venda de camisas. Olha só. E a indústria achou que as duas não tinham direito. Mas agora vamos voltar à sua evolução na história. Você eu sou médico, né? Você sabe, e medicina tem várias especialidades, né? Cada dia mais até. Hoje a gente tem a medicina da longevidade, tem a medicina enfim, tem várias coisas novas. No direito também é assim, né? Você tem vários campos de atuação do advogado. O direito do consumidor, ele é uma categoria específica ou ele está dentro de outras especialidades? O direito do consumidor é interessante porque quando eu estava na faculdade, estava nascendo o direito do consumidor. Mas ele demorou muito. É uma coisa relativamente recente, ele 30 anos, 40 anos. Mas... Exato. E ele começou a aflorar, digamos assim, em torno do ano de 92, 95, que começou a aparecer, e foi quando a gente começou a fazer programa de rádio, lá com a Berta Núteus, na Rádio MEC, querida, minha amiga até hoje, linda, espetacular. E ela começamos a fazer na Rádio MEC, fizemos 2 anos, e depois eu acho que mais 2 anos na Rádio Nacional, um programa sensacional diário, com um volume grande de pessoas diariamente vendo, ouvindo, né, porque era rádio, e ainda no edifício à noite. Isso. Praça Mauá, na né? Praça Mauá, que é ali é onde começou na verdade começou a radiofonia no Brasil, com as radionovelas e tal. Enfim, então foi um momento muito bacana, porque a gente discutia ali ainda um direito muito novo. Ainda um direito. Embora o direito do consumidor seja um direito em constante evolução. Surgem novas leis com bastante constância para atualizar o Código de Defesa do Consumidor, a legislação, em vários setores. Quando você iniciou e você falou que a gente hoje ia sair um pouco do plano e do rumo da área de saúde, mas o direito do consumidor está diretamente voltado. Essa semana mesmo eu tive um resultado de um processo muito antigo, quanto um médico e um instituto muito, muito, muito famoso, e que a gente conseguiu ter um resultado favorável em decorrência de um erro médico muito grave, muito grave. E, inclusive, a gente estava falando da Associação das Vítimas de Erro Médico, é constante, os erros são... chega a ser absurdo, coisas falhas, por bobagem, às vezes. Então, isso ocorre em todos os setores, né? Você vê... Na área do direito a mesma coisa. A gente chegou a fazer um programa
o nosso programa na Rádio Nacional, acabou uma parte do programa que a gente falava sobre direito do consumidor, falava sobre direito civil, mas uma parte do programa acabou descambando porque o ouvinte ligava para fazer uma reclamação qualquer. E aí, uma determinada vez, um ouvinte ligou para falar que não recebeu, quer dizer, ganhou, achava que tinha ganho uma ação e não sabia se o dinheiro saiu ou não saiu, que o advogado tinha assumido. Aí a gente entrou no sistema, viu, senhor, olha só, esse seu processo já terminou, tem 2 anos, o dinheiro saiu, tal. Mas virou uma chuva. Fala, Geraldo. Ao vivo isso? Ao vivo. Era ao vivo. E aí virou uma chuva de gente ligando, virou isso. O programa passou, a gente teve que separar uma área só para isso. A gente ficava com o sistema aberta junto com a produção, vendo aí, ó, mais um, ó. Quer dizer, o advogado do rapaz tinha recebido dinheiro do rapaz e sumido com o dinheiro. Acontece. Então, é uma relação de consumo, é um vício da relação de consumo, mas também um crime, né? Isso. De apropriação indébita. E na época a gente sempre falava isso. Primeira coisa, vai na delegacia e registra e busca o profissional, busca a OAB, enfim. E é horrível isso, mas essa questão profissional existe em todos os ramos. Na área médica eu vi cada coisa escabrosa. Uma vez uma moça foi tirar aquele líquor, que é sensibilíssimo aquilo, que tem que botar uma agulha na coluna, né? Isso. E na hora que estava, um colega, sabe quem ganhou? E pulou na cama, sentou na cama. Para falar de futebol, aí pulou na cama onde estava fazendo o procedimento e aleijou uma moça por causa disso. Quer dizer, então são casos assim do dia a dia. Contando ninguém acredita, né? Contando ninguém acredita. E daí para pior, cada coisa assim horrorosa. E casos que ficam na justiça muitas vezes ali rodando, porque são demandas que muitas vezes depende de perícia, depende de testemunha, tal. E a gente já tem um judiciário complexo, porque é demorado, porque é lento. A gente tem o que eles costumam chamar de indústria do dano moral, então faz com que as pessoas ingressem. Mas a gente não tem a indústria da imoralidade, é diferente. Porque, aliás, esses dias descobriram, eu soube que o Brasil é o lugar onde mais se processa em companhias aéreas. Ah, é? No mundo. No mundo. Tem determinadas companhias que 95% das ações estão no Brasil. E elas operam praticamente no mundo todo. Então... É porque aqui a gente entra mais ou porque aqui eles espalham mais? É porque aqui as indenizações não são suficientes para ensejar porque a indenização ela tem vários aspectos. Ela ataca a questão do cidadão que vai pagar a indenização, ele pensar 2 vezes antes de fazer de novo. Ele tem a questão moral, porque atinge a dignidade daquele que está pagando, porque ele sabe, está vendo ali que errou. Ele tem a questão social, as outras pessoas veem que se fizerem aquilo. Enfim, são vários aspectos nos quais, em algum momento, se esse valor ele não é significativo, ele passa a ser um elemento de estímulo e não mais de opressão. Você vê nos países desenvolvidos, vamos botar como exemplo os Estados Unidos, as indenizações são altíssimas. Então, as pessoas se respeitam. As empresas têm muito cuidado com o consumidor. Você comprou uma roupa em qualquer loja lá, você quer trocar, você pega a roupa, olha, eu não quero mais. E vai lá e troca. Você tem um problema qualquer, o fornecedor, o prestador de serviço tem um cuidado assim, fantástico com o cliente, né? Mas, em parte por isso, né? Porque a culpa exatamente, porque as indenizações são muito agressivas, são muito pesadas. Então, você vê... na verdade, uma política pública para reduzir o número de erros, né? Exatamente.
Exatamente. Então, a precificação alta. Eu tenho vários amigos que estudaram comigo, que eu conheci ao longo da vida, que hoje advogam nos Estados Unidos. E eles costumam dizer que grandes escritórios lá têm 100 e tantos processos, enquanto aqui um escritório com menos de 4, 5 mil processos, ele não sobrevive. Por quê? Porque as indenizações são muito pequenas. E aí o que vai sobrar para o escritório é mínimo. Mínimo. E isso incentiva, porque o cálculo do fornecedor ali, da empresa, ele fala o seguinte, olha, vamos fazer isso aqui vai tende a ensejar um número X. Eles têm essa métrica. Ele já sabe o que vai acontecer na frente. Exatamente. E essas indenizações vão estar tanto. Só que a gente vai ganhar muito mais. Então, para partir para dentro, a gente faz o que vier de indenização, a gente tenta um acordo, reduz, bota um escritório para tomar conta disso. Mas é muito mais lucrativo. Lá fora, não. Lá fora essa conta não fecha. Você me contou uma história. Primeiro, você foi meu advogado porque você tinha umas causas que eram contra os cartões de crédito. Não sei se você lembra disso. Lembro. Em que você entrava e ganhava praticamente todas as causas e ganhou a minha, inclusive, que era a questão da cobrança abusiva dos juros do cartão de crédito. E você ganhava todas as causas. E eu me lembro que um dia você virou-se para mim e falou assim... Eu, inclusive, fui ao seu escritório. Nessa época eu trabalhava perto. Eu fui ao seu escritório um dia, eu acho que para a gente almoçar, e você estava atendendo lá um cliente que tinha acabado de ganhar uma causa, se não me engano, contra Credit Card, alguma coisa assim. E aí eu vi a sua explicação e tal, o rapaz muito satisfeito. Aconteceu comigo, mas aí um dia você disse para mim, Alexandre, eu acho que eu não vou mais ganhar causa nenhuma. Eu falei, por quê? Em relação a isso. Porque houve uma decisão, se não me engano, no Supremo e que passou isso não mais a ser ganho. O que aconteceu naquela época? O lobby bancário sempre foi muito agressivo e sempre foi muito vitorioso dentro do ambiente tanto do judiciário como do legislativo. Então, quando surge o Código de Defesa do Consumidor, quando começam as discussões dentro desse ambiente bancário, né, a gente tinha o chamado anatocismo, que é a cobrança de juros sobre juros. E não podia. Chegou a ser simulado essa questão. E tinha... para as pessoas entenderem, o que é o juro sobre juros? O juro sobre juros é o seguinte, o juro é a remuneração do capital. Toda vez que você pega um empréstimo, esse empréstimo ele é corrigido monetariamente, ou seja, o valor que você pegou ele é atualizado e é aplicado uns juros, que é justamente o preço do dinheiro. O dinheiro é um produto. Para você pagar o empréstimo. Então, para você devolver o que você pegou, ele parcela aplicando a correção e os juros. Só que os juros, naquela época, se entendia, ele tinha que ser aplicado em cima do valor nominal. Ou seja, do valor originário, e não sobre os juros já aplicados. Que aí forma o chamado anatocismo. E com base nisso que faz com que o preço do dinheiro fique muito caro, isso faz com que você que pega um empréstimo ou que fica devendo no cheque especial, um dia está um valor, 2 dias depois, quando você olha, está devendo até as calças. Porque, na realidade, a coisa vai multiplicando exponencialmente. E não poderia. E aí a gente ingressava, ganhava tudo. Todos? Todos. Milhares de ações, ganhamos todas e tal. E aí mudou também do dia para a noite. Foi Supremo, mudaram não a foi posição, foi no Supremo. Não é? Mas mudou em tudo. O posicionamento judiciário, numa pancada só, mudou tudo, dentre outras discussões que haviam na época. E o Zé Roberto, lá na Anaconte, nós fazíamos muito isso. Eu lembro. Aliás, basicamente, criamos a associação. Quer dizer, ele criou a associação e eu me envolvi nisso dentro desse contexto dessas discussões do direito do consumidor. Mas isso, basicamente, hoje, as ações
elas diminuíram muito, embora tenham muitas ainda, mas basicamente todos os direitos que se discutiam foram voltados para o interesse dos bancos. Provavelmente por causa do lobby, né? Mas não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida. Eu me lembro que a gente pensando assim, as pessoas ficam criticando às vezes, porque esse governo está deixando a inflação escapar da meta. E a meta, e tem que atingir a meta, está dentro da meta. A meta é 4% ao ano, 3% ao ano. E o juros do cartão é 400%. Exatamente. É uma disparidade. Eles dão uma alegação simples. Não, é porque a inadimplência é muito grande, então a gente tem que colocar esse juro alto. Mas não é um juro alto de 4%, passar para 10%, para 12%, para 20%, que seria multiplicar por 5%. Não, é 400%. E ninguém discute isso assim com profundidade. Eu não vejo nenhuma discussão. Exatamente. E aí as pessoas estão todas endividadas. Não, e hoje em dia, inclusive, existe a obrigação do banco estabelecer o percentual de juro que vai cobrar. Uhum. E parece aquela propaganda do cigarro, né? Que coloca a pessoa doente, etc. Mas o cara fuma assim mesmo. E ali o cara pega o dinheiro do mesmo jeito. Mas eu vou te contar uma história, que é uma história que vale a pena para as pessoas entenderem que o banco não perde dinheiro nunca. E por isso que muitas vezes vale a pena, muitas vezes até ao invés de entrar na justiça, se aguardar para fazer uma composição fora desse ambiente judicial. O que acontece é o seguinte: o banco, quando você não paga aquele valor, ele te coloca numa listagem lá de lucros e perdas. Então, pensa você que você está deixando de pagar, não é só você. É um volume X de pessoas absolutamente previsível. Ele joga por lucros e perdas. Quando ele joga por lucros e perdas, aquele valor, aquela carteira de inadimplência, ele passa a deduzir isso da tributação dele. Ou seja, ele não paga imposto. Ele tira aquele prejuízo do imposto, ele abate do imposto. Exatamente, deduz do imposto dele, da parte tributável. E aí, você, além disso, deixa eu beber uma coisa. Tu corta essa parte? Ou vai direto? Não, tão vivo, isso aqui é um bate-papo. Tem que tomar água. Desculpa, mesmo. Tem que tomar água. Vamos lá. Não, mas vamos lá. Esse negócio é interessante pra caramba. Aí, ele, além de deduzir esse valor da tributação, ele aplica o seguro de crédito. Ele tem uma seguradora de crédito. Ou seja, ele é indenizado pela inadimplência. E aí ele cria aquela carteira. E aí, dito isso, o cidadão está ali, ele pega aquilo e joga para o setor de cobrança, que são escritórios terceirizados. São escritórios de primeira carteira, segunda carteira, terceira carteira. O que é primeira carteira? É a carteira mais digamos assim, mais sofiscada, porque um percentual significativo de pessoas pagam as suas dívidas. Então, aquela primeira carteira, ele joga para um escritório, ele vende para um escritório terceirizado. Ou seja, ele já deduziu a tributação. Exatamente. Ele já deduziu do imposto de renda dele, ele já recebeu uma parte no seguro de crédito e ele vende aquilo ali para um escritório especializado de cobrança de primeira carteira. Aí, esse escritório começa a cobrar. É o tal escritório que fica ligando. Vamos fazer uma... vamos tal. E vai ali buscando um acordo. E são acordos menos favoráveis, digamos assim. O senhor deve R$5 mil. Vamos ver se o senhor parcela isso em 10 vezes. Ou então, eu posso chegar a R$4.500, tal. E ele vai negociando. Por quê? Essa primeira carteira, o volume de pessoas que realmente já se comprometem no pagamento, já pagam tal, é muito grande. Só que fica um percentual significativo que não paga, realmente inadimplente. Não vou pagar, não tem como, eu estou passando dificuldade e tal. Esse escritório, que ele não conseguiu vender,
ele não conseguiu acordar, digamos assim, ele vende para um outro escritório de segunda carteira, que aí chama segunda carteira. Por quê? Na primeira carteira eles não conseguiram ter sucesso. Aí esse excedente, aí ele já lucrou aqui, porque ele comprou por um valor X, já lucrou fazendo esses acordos, né? Tal, aí ele vende para o escritório de segunda carteira. Esse de segunda carteira ele compra muito mais barato. Esses créditos, né? Essas dívidas, né? Compra muito mais barato. Ele começa, é um segundo momento, é um outro escritório. O papo já é outro, a conversa é outra, porque aquele cara já está devendo há 6 meses, 7 meses. E aí ele entra em contato, tudo. Como ele comprou bem mais barato, ele tem um potencial de negociação. Ele compra devedores. Ele compra basicamente devedores. É isso. Exatamente. Ele tem um espaço de negociação maior. Então ele começa a negociar mais por baixo. Olha, aqueles 5 mil que o senhor deve devendo, hoje estaria a 8, 9, 10. Mas vamos falar dos 5. Paga 2. A gente parcela aí e tal. E chega a terceira carteira. Que aí já está chegando a prescrição daquela dívida, tal. E que o escritório de terceira carteira compra muito mais barato aquelas dívidas, né? E aí, então, o que é interessante isso, porque muitas vezes vale para o cidadão aguardar, ao invés de negociar imediatamente, porque isso acontece muito. 75% do Brasil está endividado. Então, eles estão fazendo agora, inclusive, essa Desenrola 2. O tal do desenrola, que nada mais é disso tudo que a gente está fazendo. O banco não vai perder nunca. Eu estou te dando uma fórmula aqui, que é fantástica, mas que mostra que o sistema bancário não perde muito, nunca. Quer dizer, se eu estou devendo 5 mil para o banco, primeiro, essa dívida ele abateu no imposto de renda dele. Segundo, que a seguradora dele já bancou essa minha dívida. É tudo dentro de um contexto. Isso, na prática, ele não abate completamente, Sim. Nem o seguro é completo. Mas ele vai diminuindo o problema dele. Quando ele diminui esse problema dele, ele ainda vende essa carteira já para o escritório. Fora que esse mesmo banco pega, por exemplo, o seu dinheiro na sua conta corrente, fica lá no banco dele e ele está aplicando aquilo. Ele pega o seu dinheiro que você aplica na poupança, e muita gente no Brasil ainda aplica dinheiro na poupança, e ele te dá um juros de 3% ao ano, e aquele dinheiro ele está aplicando em outras coisas que estão rendendo 100%, né? Sei lá, exatamente. 200%. Mas é assim o mercado, e assim funciona, não tem jeito. O importante é o cidadão ter conhecimento de como funciona. Quando vocês... vou dizer, vocês perderam, porque não deixa de ser, né? Se eu sou seu cliente, se eu tenho o ganho em cima do cartão da minha dívida, eu ganhei porque os juros foram abusivos. Então, você ganha uma parte do meu ganho. Então, vocês tiveram uma perda com essa mudança na legislação. Não houve movimento contrário para denunciar, entre aspas, isso? Quer dizer, é como se tivesse permitido que o sistema bancário continuasse praticando abusos. Mas isso não pode nem mais ser considerado como abuso, nem algo denunciável, porque isso é público, todo mundo sabe. O sistema é conhecido de todo mundo. Isso que eu estou falando aqui, talvez você é médico, um ou outro, mas todo mundo sabe como é que funciona, como é que esse mecanismo, como é que funciona. Então não tem nada denunciável. Isso é... Porque a gente, por exemplo, na minha área, nós estamos enfrentando um momento muito particular em relação ao tabaco, que são os dispositivos eletrônicos para fumar. Então, as categorias, os especialistas, as universidades, mesmo os órgãos públicos que lidam com essa questão, por exemplo, quando a Anvisa estava julgando se deve ou não vender cigarro eletrônico no Brasil, nós nos posicionamos para fortalecer não só o papel da Anvisa, porque até isso a indústria estava querendo dizer, que a Anvisa não tinha esse direito de fazer esse tipo de avaliação ou não,
Então, não só a gente trabalhou para fortalecer a Anvisa, mas para fortalecer a posição que a Anvisa estava tomando. Não só os ativistas, como universidades, como a Universidade de São Paulo, por exemplo. E aí nós conseguimos manter aquilo que a gente considera adequado, que é a proibição dos dispositivos eletrônicos. O que eu digo é assim, a sociedade civil e as entidades não exerceram uma pressão, que a gente exerce pressão, inclusive, sobre o Supremo Tribunal Federal, que está agora julgando a questão dos aditivos, que a gente considera que é um crime, um produto de tabaco que é nocivo pra caramba, você colocar aditivo ali para enganar as crianças que é bom, tem gosto de morango, né? Tem gosto de jaca. E nós estamos pressionando também o parlamento, porque vários senadores e deputados se posicionaram a favor da indústria em vários momentos, né? Então a gente denuncia isso, a senadora tal está fazendo isso, está tomando esse partido, se claro reuniu. Que isso não é de graça. Não, claro que não. Claro que não, mas o que eu digo é assim, me pareceu tão grave para a sociedade o sistema bancário ter ganho essa causa, e eu não vi reação. A única coisa que eu vi foi você me falando, olha, nós não vamos mais ganhar aquelas causas. Isso que me chamou a atenção, algo que não houve uma pressão, foi fácil para eles. Foi fácil para eles. Foi fácil para eles, e normalmente na calada da noite. Essas coisas entram como o que a gente chama de jabuti, né? Ainda no meio de uma lei, para as pessoas saberem o que é o jabuti, porque quando acham jabuti na árvore, alguém botou, porque jabuti não sobe em árvore. Né? E isso aí eles criam, quando vem uma lei falando sobre um determinado tema, e eles jogam um artigo sobre outro tema que não tem absolutamente nada a ver, que ninguém vai ver e que entra ali, mas passa a ser lei. Na calada da noite. Exatamente. Então, esses jabutis são muito comuns no Brasil. Principalmente na área quando envolve o sistema financeiro, e porque muita gente ganha dinheiro com isso, interessa muito. Quando a gente não tem, primeiro, ativistas fortes naquele tema, como tem o tabaco, né? Boa parte do que nós conseguimos aqui no Brasil, se você comparar com muitos outros países, a gente é um dos mais avançados, foi por causa dos ativistas e das instituições que têm algo a ver, também que se posicionaram firmemente, como o Instituto Nacional do Câncer, como o próprio Ministério da Saúde, que não teve apoio praticamente nenhum, por exemplo, se você pensar, do Executivo. Eu nunca vi uma manifestação de um presidente da República brasileiro falando mal do cigarro. E eu tenho vários depoimentos, por exemplo, do Clinton, do Obama, do presidente do país de Mônaco, né, do Principado de Mônaco, e que se manifestam abertamente. Você aqui não tem. Eu me lembro do Lula, que teve um câncer de laringe, e ele, ao invés de defender, como Fidel Castro, por incrível que pareça, Fidel Castro parou de fumar, e dizendo que estava parando de fumar para servir de exemplo para a população de Cuba. O Lula teve um câncer de laringe, e quando foram perguntar a ele sobre cigarro, a resposta dele me entristeceu muito, porque ele disse assim, eu andei estudando e crianças também têm câncer. Ele fez uma comparação totalmente descabida, porque as crianças tinham câncer que não tinham nada a ver com cigarro. Claro. Então, câncer de osso. E aí ele misturou as coisas e não foi capaz, em um momento sequer, estou citando Lula, mas eu poderia citar qualquer outro presidente do Brasil. Eu sou pesquisador nessa área, e essa coisa, para mim, é muito cara. Você vê presidentes, por exemplo, falando de vacina, você vê falando não falam muita coisa sobre saúde, porque dificilmente a gente tem um presidente médico, né, como a gente teve Juscelino, que também não me lembro de grandes posicionamentos do Juscelino a favor de coisas ligadas à saúde, né? Mas, enfim, nós tivemos uma coisa boa, que foi o José Serra, mas que não chegou a ser presidente. Né? Um grande ativista foi no ministro final, da Saúde. Um grande ativista no final da vida foi Chico Anísio, que foi fortíssimo, que ele falou. Que o vídeo dele continua circulando. Muito, o grande
prejuízo da vida dele, o que ele se arrependia, foi ter um dia colocado um cigarro na boca. Olha só, a gente perdeu, eu considero o Chico o maior comediante da história. Nosso. O Paulo Altran, que era considerado o maior ator, morreu de enfisema. O João Baldo Ribeiro, considerado o maior romancista brasileiro, morreu de uma mistura de DPOC com embolia pulmonar, meu amigo pessoal. Flávio Rangel, um dos maiores diretores de teatro do Brasil, morreu por causa do cigarro. Marília Pêra morreu por causa do cigarro. A gente tem uma legião de ícones que partiram por causa do cigarro, e a gente não vê um posicionamento claro do executivo. Assim, eu fico tentando pegar falas de secretários, por exemplo, de saúde, do estado, do município, e eu não me lembro de falas do secretário de saúde, uma coisa menor. Ele poderia gastar, não ia ter tanta pressão externa de lobby, você não pode falar sobre cigarro. Eles não falam. E a coisa que mais mata no mundo é o tabagismo. O Geraldo está lembrando a gente que a gente tem que fazer um intervalo. Primeiro para o segundo bloco, vai entrar uma música falando mal do cigarro e a gente volta já para continuar esse papo, tá bom? Tá bom. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Eu me chamo Tony Garrido, junto de Vange Souza, a gente convida a dizer não ao cigarro, não ao tabaco. Da fumaça de tantos carros e chaminés, somado ao ar já pesado, cigarros, charutos e narguilés. Efeito estufa é feito por cada um mais um contra, já são dois a favor do ar mais saudável. Apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, mundo sem tabaco, levante a sua voz. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. É o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Mundo sem tabaco, levante a sua voz. Efeito estufa é feito por cada um mais um contra, já são dois a favor. A favor do ar mais saudável, apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, soa bem ao meu, ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, mundo sem tabaco, levante sua voz. Levante a sua voz, levante a sua voz. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, mundo sem tabaco, levante a sua voz. Eu
Eu me chamo Vange Souza. Junto de Tony Garrido, a gente te convidou a dizer não ao cigarro, não ao tabaco. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Estamos reiniciando o programa Viva a Voz Saúde, Rádio Nossa Senhora de Copacabana, Rio de Janeiro. Vamos continuar o nosso papo aqui com o nosso causídico, Carlos Henrique Junde, CEO da Junde Advogados. Mas antes eu quero fazer a referência, a música do intervalo foi Eu Trago a Música, no sentido de que a pessoa não está tragando cigarro. E essa música é uma composição do Vange Souza e a interpretação é do Vange com o Tony Garrido. Então nós estamos conversando sobre direito consumidor. Vamos aproveitar ao máximo agora que a gente puder para os pacientes terem uma noção do que significa o direito consumidor. Dá alguns exemplos das causas às quais você está à frente historicamente e agora atualmente. Dá alguns exemplos para as pessoas entenderem que direito é esse. Aliás, voltamos ao tema que a gente, antes do intervalo a gente estava falando, vale lembrar que existe uma questão recentemente incluída no Código de Defesa do Consumidor, que é o tratamento do superendividamento. Isso hoje é o grande cerne do direito do consumidor moderno. Pessoas, hoje, a gente teve, como a gente falou ainda há pouco, um volume muito grande de pessoas que estão endividadas. Você falou em 75% da população. Eu já vi até uma taxa maior do que essa. Exatamente. Então, o que acontece? E isso acontece muito frequente com servidores públicos, principalmente aposentados e pensionistas, porque eles são assediados quase que diuturnamente para obterem consignados. Só que eles têm uma margem consignável, que hoje está em 30%. 30% da renda pode ser... 30% do contra-cheque, daquele valor que ele recebe, ele pode utilizar para... Mas existem vários mecanismos que os bancos e as empresas usam para burlar essa limitação. Então você pega de pessoas que têm 70% da renda comprometida, 80%. Já vi gente com 100% do dinheiro não cair, porque está todo comprometido e esse dinheiro entrou, ele puxa ali. Então essas pessoas, elas ao longo da vida, esse problema vai crescendo, até que em um momento inviabiliza. Não tem mais o que fazer. Ele não tem mais dinheiro para sobreviver. Então, o que a legislação estabeleceu? Um critério que acontece muito no processo de pré-falimentar, né? Viabiliza o consumidor fazer uma negociação no qual o juiz chama todo mundo, todos os credores dele, e esses credores obrigatoriamente têm que participar, e faz uma composição, e restabelece, vamos dizer assim, olha só, vamos restabelecer a margem consignável dele em X%, em média 30%. Então, dentro desses 30%, ele vai pagar o que vai precisar pagar dentro de um contexto de razoabilidade. O resto ele tem que liberar o pagamento dele por uma questão até de sobrevivência. E isso tem funcionado muito bem. Quer dizer, esse negócio do desenrola, na realidade já existe. O Código do Consumidor tem o seu próprio desenrola,
que é justamente esse tratamento dos superendividados. É algo que hoje acontece com muita frequência nos juizados especiais, e muitas vezes as dívidas são tão grandes, as discussões são tão grandes que não dá nem no juizado, tem que ir para a justiça comum. Então mas tem funcionado muito bem. Então, o ouvinte que está aqui nos assistindo pode procurar o seu advogado, ou pode procurar o juizado especial diretamente, lá no setor de primeiro atendimento, ou a Defensoria Pública, porque essas pessoas muitas vezes não tem nem como pagar um advogado. Sim. Entendeu? Aonde que tem que ir? Ele tem vários lugares. Ele Deixa pode eu procurar. saber, né? Deixa eu saber desse negócio aí. Exatamente. Então ele pode procurar um advogado, primeira situação. Ele pode procurar a Defensoria Pública. Existem circunstâncias nas quais ele pode ir direto no juizado, até sem advogado, porque até 20 salários mínimos você pode litigar sem advogado no juizado. Então você vai lá no setor chamado de setor de primeiro atendimento, onde uma vai causa ter um menor do que 30 mil reais. Exatamente. Então vai ter um cidadão lá que vai anotar a situação e vai marcar uma audiência com o juiz. E vai, nesse dia da audiência, basicamente quem vai ser o teu advogado é o próprio juiz, que vai identificar o direito ali e vai fazer uma composição. E isso depois de uma audiência conciliatória, etc. Então, o Alexandre, existem muitas saídas. Muita gente, às vezes, pensa em suicídio. Pensa e pratica. E pratica. Não, mas não faça isso. Existe esse potencial de jurídico muito significativo que você soluciona o seu problema. Isso sem falar naquela história que a gente falou ainda há pouco, do não pagamento. Isso quando envolver banco. Banco, que aí existe a possibilidade de aguardar um momento oportuno para se negociar com o banco. Ou seja, com os escritórios de primeira, segunda ou terceira carteira. Com a tua experiência nessa área, já atendeu tanta gente que passando por uma situação dessa de desespero muitas vezes, o que você acha daquelas pessoas que eu já vi vários relatos, já ouvi vários relatos das pessoas que apostam para ganhar dinheiro para pagar a dívida? O que você acha disso? Como é que você aconselharia o indivíduo que pensa dessa maneira? O Alexandre, isso está virando uma doença crônica. E não é só no Brasil, no mundo todo, é chamada herbete, né? Que as pessoas apostam tudo, né? Apostam tudo. Tem bolsa de aposta. Aliás, quem teve a oportunidade de conhecer Las Vegas, e é um lugar que eu gosto muito de ir, isso há muitos anos, a gente que está mais coroa, mas a gente sabe que ali é a cidade das apostas, de tudo, e se aposta tudo. Então já lá eu já vi há muitos anos atrás se apostar tudo. Eleição de presidente da África, em país africano. Quem vai ganhar a presidência? Quem vai ganhar, eleição? exato, quem vai ganhar a eleição. Corrida de cachorro, olha, se aposta de tudo. E hoje a gente está vivendo isso dentro de um ambiente da internet, onde se aposta tudo. Em casa. E aí você pega, muitas vezes, uma pessoa que já tem um potencial psíquico de se submeter a esse tipo de situação. É que nem corrida de cavalo. Sim. Eu lembro eu tive um amigo quando eu era jovem, e a gente uma vez resolveu ver o Grande Prêmio Brasil. E ele foi comigo. Aí a gente nós apostamos lá um valor pequenininho, e ele apostou e perdeu, ele não se conformou em perder, foi apostando. Aí eu queria ir embora e não queria ir embora mais. Ou seja, passaram 30 anos, há pouco tempo, ele um senhorzinho, eu encontro ele onde? No jockey. Enquanto ele falou, foi você que me viciou. Eu falei, você veio uma vez comigo. Ele dali, ele parou e continuou. Encontrei ele no jogo, um senhorzinho sentado com um bonezinho. Ali 30 sentado, anos depois. 30 anos depois, ele até hoje está lá. Você estava mencionando Las Vegas. A última que eu soube aqui, já comentei aqui no programa algumas vezes, é que muitos hotéis de Las Vegas não têm janela.
para as pessoas não se jogarem. As janelas não abrem, melhor dizendo. Não, isso aí agora... Para as pessoas não se jogarem. Não, isso é no mundo todo, né? Os hotéis cada vez menos, as janelas não abrem. Cada vez eles mantêm mais elas fechadas por causa disso. O crescimento do suicídio, e as pessoas vão ao hotel justamente para se distanciar e ter ali a possibilidade. Mas se você está num hotel onde você perdeu todo o seu patrimônio, aí o suicídio é mais provável. Mas em Las Vegas a coisa vai mais longe. Tem alguns cassinos lá em Las Vegas, o Venite, enfim, são vários que tem lá grandes. Mas eu gosto muito do Venite porque ele é Veneza, debaixo da terra, assim, né? Uma coisa embaixo de um hotel monstruoso. E ele não tem janela, e todo o teto da área de cassino é como se fosse um céu. E o ar-condicionado, ele é expelido com oxigênio puro, para te dar a sensação de tranquilidade, de paz. Você tem uma respiração, assim, de um ambiente saudável. Por quê? Porque não tem janela, porque você não sabe se é dia ou é noite. Não tem relógio, não tem nada. Então, a intenção é você esquecer do mundo. Você ficar ali gastando o seu dinheiro à vontade. Com tranquilidade. Com tranquilidade. Mas, o Carlos Henrique, eu te pedi lá atrás para você citar alguns exemplos que você lembre da sua clientela, de casos que você, para os ouvintes, saber, isso aqui é um direito que pode se entrar na justiça. Nós já falamos de erro médico, já falamos de uma ação nefasta e criminosa de colegas causídicos como você, né? Operadores do direito, já falamos de bancos. O que mais que se enquadra assim na prática comum? O comércio online hoje tem um volume impressionante de reclamações. Muito grande, principalmente companhias aéreas, como eu falei, é um recordista também, atrasos. Perda de mala, problemas às vezes internos com o comissário, mas normalmente o volume maior está nos atrasos dos voos, que pode causar de tudo. Às vezes um atraso do voo, você não vai no enterro de um familiar seu. Sim. Ou você não chega no momento adequado para uma palestra, um evento no qual você foi contratado para ir, você não chega. E isso causa... Quer dizer, a abrangência disso é infinita. É infinita. Então, E o Código de Defesa do Consumidor facilita muito isso, porque o local de processar aquela empresa é o local do domicílio do consumidor. Porque muitas vezes a empresa está em Manaus. Uhum. E aí você vai ter que ir lá no foro de Manaus para processar, embora hoje em dia com a online, com a justiça online e tal, tem essa possibilidade. Mas não, o foro do domicílio é do consumidor. E tem a questão da solidariedade. Muitas vezes, por exemplo, eu agora, comigo, um ar-condicionado que eu comprei, ele veio com defeito. Entrei em contato com o fabricante, porque a loja me passou o contato, e eles empurraram. Foram empurrando. Eu entrei com a ação contra a loja. E aí, na audiência, mas o problema é de fábrica, tudo, mas a responsabilidade é solidária. O código... Alexandre, como é que funciona? Muitas vezes é que nem a justiça do trabalho. A ideia é mais ou menos a mesma. O direito é do consumidor. Então, ele não é para ser justo. Porque o direito é o seguinte: toda vez... Você já viu a balança da justiça? Uhum. Toda vez que ela tende para um lado, o direito ele tende a botar mais peso desse lado para ele poder equilibrar. Isso acontece no direito do trabalho e no direito do consumidor igualmente. Ou seja, ele dá, a princípio que nos parece, benefícios ou uma força maior para o consumidor para que viabilize um equilíbrio nessa relação. E aí a gente volta à questão de por que isso até hoje não resolveu o problema dos abusos. É porque a gente não tem uma justiça eficaz. O problema é esse. A gente tem um direito extremamente qualificado,
a nossa legislação consumerista é moderna, é adequada, é qualificada, mas ele não é adequadamente aplicado no Brasil. Por quê? Porque a gente tem uma cultura justamente dessa bobagem que se fala do tal da indústria do dano moral. E que, de fato, lota os tribunais. Mas lota o tribunal porque tem a indústria do abuso. Porque a partir do momento que essas indenizações foram significativas... Diminuiu o abuso. Diminuiu o abuso. Mas é automático. É automático. Nos Estados Unidos, o direito lá é tão eficaz, a gente falava isso ainda há pouco, mas a gente nem terminou de falar, que como está falando, que vários amigos que moram lá, assim, 70%, 80% dos casos lá não chegam a julgamento. Por quê? Porque lá quem ganha, ganha muito, mas quem perde também perde muito. Então você entra com uma ação, se você ganhar, vai ganhar muito. Mas se você perder, tu vai ter que indenizar outra parte muito também. Então existe a arbitragem lá é muito forte. É muito forte. A conciliação lá é muito significativa. Quando eles sentam numa mesa antes, teve até um caso que eu vou te contar, e tem tempo aqui, de um amigo que estava dirigindo em Orlando, aí, pum, toma uma cacetada na traseira de um outro carro. Aí vem lá, pode ser uma simples batida, porque vem o bombeiro, vem a polícia para registrar, e ele já sai dali daquela cena, e vem os carros da seguradora de um, todo mundo tem seguro, de um lado e do outro. E aí você sai daquela cena ali já com a audiência marcada para o dia seguinte. No dia seguinte. Aí no dia seguinte ele não vai fazer o BO no dia seguinte, é a audiência. Não, audiência. E aí ele é advogado aqui lá, mas ainda estava há pouco tempo lá, mas já habilitado a advogado. Minto, não. Ele não era advogado, ele contratou um advogado. Aí ele entrou em contato com um amigo advogado, mas ele fez questão de fazer a defesa dele. E escreveu 10 folhas. Para dizer que foi abalroado por trás. Para dizer que foi abalroado, se dando direito brasileiro, jurisprudência. Blá, blá. E aí, quando chegou na hora da audiência, começou tudo lá muito na hora, o negócio começou a atrasar. Aí e lá o advogado que paga tudo. Lá o advogado, normalmente os escritórios, é que bancam as custas processuais, tudo, mas cobram 50%, 60% de honorários. O que aqui a gente cobra 20%, né? 20%, 30%, lá cobra 50%, 60%, 70%, chega a cobrar 70%, dependendo do custo, porque muitas vezes envolve perícia, o advogado para organizar as provas tem que contratar um engenheiro, e aí ele aplica isso nos honorários, né, finais. E aí ele chega na audiência, começa a demorar, quando ele entra o juiz fala: por que o senhor escreveu tanto? Ele não, isso em inglês, né, claro. Eu passei para o doutor mais ou menos o que eu queria que fosse, a jurisprudência do Brasil, como é que funciona a análise disso. O senhor não está no Brasil. Aqui não funciona dessa forma. Aqui é só esse papelzinho que o senhor tinha ali, as 5 linhas para escrever o que aconteceu. Quem vai decidir sou eu. E ele escreveu 10 páginas. E aí marca. E aí a outra parte fala: a gente quer fazer um acordo. Aí o juiz fala: olha, a gente vai fazer o seguinte, vocês saem para uma outra sala para eu não atrasar as outras já atrasadas em função desse monte de coisa aqui, né? E aí ele foi para uma outra sala e aí veio a proposta de acordo. $50 mil. Uma batidinha na traseira que mal amassou o para-choque. $50 mil. Aí o advogado chamou ele e falou: rapaz, vamos fazer um acordo. É um valor razoável, tal. Dá para comprar um carro. Né? Aí ele negociou com o advogado. Ele falou: faço, desde que você diminua os teus 50% para 20%. E aí ele passou a ter um outro litígio ali naquele momento. Mas, enfim, conseguiu fechar em 25% e fechou $50 mil no acordo. Mas por que $50 mil? E por que o advogado ali insistiu? Primeiro, em função da defesa que foi feita, que ele
foi obrigado a botar por causa do cliente ali, né? Uma defesa, ele falou, pô, será que o juiz vai dar esse negócio? O juiz já está Porque aborrecido. se der, pode dar $100 mil, Ah. né? Pode dar $150 mil, porque ali envolve não só o dano, você diz é o dano o moral. outro lado, a outra parte. E a outra parte é a mesma coisa, eu posso perder, mas... Enfim, fechou nos $50 mil, pagou lá os 25% de honorários. Mas para você ver como é que... Mas não, eles têm pavor de ter o julgamento. Aliás, no Brasil aconteceu isso no caso da Lava Jato, lá dentro do que aconteceu, daqueles golpes que aconteceram, o prejuízo no mercado americano. Sim. E eles foram... E a Petrobras negociou um valor que eu não vou lembrar agora, mas assim, bilionário, para indenizar os lesados de lá, dentro desse contexto de conciliação, para não ter que chegar no juiz, porque poderia ser muito maior. Então, existe um temor do judiciário, que é o que não tem aqui. Nós já tivemos aqui no programa uma advogada, colega sua, Ana Maria Esteves, que ela se especializou em mediação, né? Nós fizemos um programa sobre mediação. Como é que você vê isso? Como é que você, como advogado, qual é o valor que você dá à mediação? Eu dou muito valor. Aliás, isso está crescendo muito no Brasil. É em ciclos, né? Ele teve um momento, quando veio a lei da arbitragem, ele teve um momento meio de as pessoas entendendo isso, e começou a ter muita picaretagem nesse ambiente, porque a lei, isso é interessante, que a lei ela fala que o árbitro, ele é juiz de fato e de direito. E aí, esse tipo de frase no Brasil é perigoso pra caramba, porque cria umas interpretações. Aí o que começaram as pessoas mais mal intencionadas a fazer? Eles faziam um cursinho, mas era um cursinho mesmo. Quando eu falo cursinho, eram 3 dias estudando ali a lei, até porque era uma lei simplória, não tem nada demais, de mediação e arbitragem, e no final ganhava um diplomazinho. E ele se auto-intitulava juiz. Então foi muito comum nesse período eu receber de colegas advogados cartão, doutor fulano de tal, juiz. Aí eu falava, mas peraí, você fez o concurso público, legal, estava estudando, porra. Ele, não, tá sabendo não? Mas de quê? Foi o 5º constitucional, o texto... Não tá sabendo. Mas tá sabendo o quê? Eu fiz um curso de arbitragem, eu sou juiz de fato e de direito, tá na lei. Eu falo, gente boa, vamos lá, vamos sentar aqui, vamos conversar, olha só. Você é juiz de fato e de direito no julgamento daquela causa. Porque o que é arbitragem? É a instituição de uma relação contratual no qual você estabelece um juiz para julgar aquele litígio. Então, digamos, eu e você, a gente tem um litígio. E a gente, entre aspas, contrata um juiz. Em outras palavras, mais ou menos é isso. Assim, para o leigo, a gente chama, e aquele juiz, para julgar o nosso litígio, ele é juiz de fato e de direito. Então, aquela figura da natureza, ele não é juiz. Ele é um árbitro que vai ser um juiz de fato e direito para julgar aquela causa. Aquele julgamento que nós estabelecemos e confiamos a ele julgar, aquele julgamento, ele dá uma sentença. E aquela sentença é exequível. E aí sim, como ele não tem força, mesmo porque ele não é juiz, como ele não tem força, o poder do juiz, essa execução aí precisa ser feita no judiciário. E quais foram as picaretagens que se detectaram? Eu vou te contar um caso. Uma vez eu estou no meu escritório e aparece um amigo meu de infância e fala, pô, eu estou com um problema sério. O que foi? Eu passei um cheque, o cheque voltou, eu estou com um problema financeiro. E isso foi para uma arbitragem
e a audiência agora. Pô, vamos lá comigo, pelo amor de Deus. Eu não falo não, né? Eu tenho essa doença. Aí fui lá. Quando eu chego, do outro lado da rua, eu falei, que é isso, minha gente? Parecia que eu estava dentro do fórum. Ali tinha uma coisa impressionante, com cadeira, a mesa do juiz. Nisso mais sai... alta, né? Mais alta, no tablado, com a mesa e tal. Tinha secretaria, tinha a ata das audiências. Eu falei, caramba, isso aqui parece um tribunal, cara. De repente sai um maluco de dentro do gabinete com um fardamento de juiz, com a toga, com um chapéu de juiz, e bota o chapéu do lado e bota a algema em cima da mesa. E falei, aí, vamos fazer o acordo? Eu olhei pra cara dele e falei, peraí, o senhor é o quê? Ele, não, o senhor aqui é o quê? Eu falei, não, eu sou advogado. Eu quero saber, eu sou engenheiro. Ele era engenheiro? Engenheiro. Eu falei, você é engenheiro? E tá fazendo aqui? Eu sou juiz de fato e de direito. Não conhece a lei, não? Eu falei, quem não conhece é você, cara. Ele, não, porque o que acontece é o seguinte, tem uma coisa chamada termo de arbitragem. Enquanto não é assinado aquele termo de arbitragem, ele não foi contratado nem como árbitro. Então ele estava ali sem nem ser árbitro da situação. Enfim, o negócio descambou para uma discussão que no final o engenheiro me chamou no canto e falou, pô, doutor, vamos deixar isso para lá? A gente resolve esse problema dele. Aí, o fato é que eu denunciei isso na época para a OAB, denunciei para alguns setores, e a polícia foi lá e prendeu todo mundo, defraudações. Prendeu todo mundo. Prendeu o engenheiro e prendeu um monte de gente. Saiu na época, eu não lembro o ano, isso deve ter sido aqui em 2015, 2013, por aí. E prendeu, saiu na época do jornal, todo mundo preso. Porque estelionato, né, cara? E eles cobravam custas processuais, taxas judiciárias, era o tribunal. Porque, quer dizer, exercício ilegal da profissão, estelionato, o cara entrou num monte de crime, é uma loucura, rapaz, impressionante. Então, a arbitragem, hoje, as grandes indústrias, dentre os quais empresas do porte da Petrobras, dificilmente hoje assinam, porque é o contrato de foro. O que é o contrato de foro? Onde você vai estabelecer em um potencial litígio a composição daquela situação. Lá no contrato inicial você já bota... No contrato já bota que o foro é o centro arbitral tal. Ele estabelece que o centro arbitral. E os centros arbitrais têm o seu, na sua estrutura, os árbitros, os árbitros, a nominação dos árbitros, cada um com a sua especialidade. Então, por exemplo, é uma discussão que envolva uma situação naval, de um navio que bateu no outro, ou de carga, isso é muito comum, ou uma questão de indenizatória coletiva, tal, que envolva a responsabilidade que vai ser discutida entre duas empresas. Isso tudo hoje é discutido no ambiente da arbitragem. Ou seja, aquele centro arbitral, e a gente tem, por exemplo, da Fundação Getúlio Vargas, tem a Câmara de Comércio Brasil-Canadá, talvez tenha sido o primeiro, um dos primeiros do Brasil, centros arbitrais importantes. Tem, enfim, tem muita estrutura desse porte crescendo e funcionando muito bem, muito bem. Isso que aconteceu, por exemplo, agora que a Anvisa proibiu determinada marca IP, os produtos, detergentes, vários, o indivíduo que tenha comprado algo que depois foi condenado,
Ele tem direito a uma indenização ou ele só pode receber lá, devolver o detergente por R$2 ou ele ter se exposto àquilo merece uma indenização também? Isso é interpretativo, mas é possível. É possível. Não é. Isso vai depender da interpretação do juiz e de como o advogado vai colocar isso circunstancialmente. Porque o direito do consumidor também não pode ser utilizado como uma panaceia, vai todo mundo lá. Isso aí pode ser interpretado como um direito moral coletivo, que aí a responsabilidade e a legitimidade de ingressar seria do Ministério Público, e essa indenização vai para um fundo especial que é justamente utilizado para essas circunstâncias. Mas assim, individualmente, o juiz vai perguntar, tá bom, qual foi o seu prejuízo? O dano moral é tudo aquilo que não é fático e sim, é mensurável diretamente, diferente do dano patrimonial. Eu venho aqui, quebrei esse microfone, tu entra com uma ação contra mim para eu comprar outro microfone para você, de restabelecer. Agora, se eu passo um constrangimento que me causa uma dor, um sofrimento, parei de dormir por causa disso, aí é o dano moral. Entendeu? Aí que funciona. Que você disse que no Brasil é muito pouco. Não é o suficiente para compor e satisfazer e fazer com que a tal indústria seja solucionada. Na verdade, a partir do momento que você um dia estabelecer danos morais mais significativos, você pode ter certeza que o Brasil vai começar a mudar. Eu acho que a melhora do país também está dentro do ambiente do judiciário. Ou seja, estabelecer uma justiça mais célere, mais adequada, mais respeitável, digamos assim. Aliás, é o que a gente está precisando nesse ambiente. Né? Eu que sou leigo, eu tenho visto muitas notícias que envolvem o judiciário dizendo assim, venda de sentenças. Como é que vocês, que são advogados, lidam com essa possibilidade? Você saber que você está defendendo um caso para o seu cliente, mas que o juiz está vendido. Isso é muito comum, você nem imagina. É muito comum. Isso é muito comum. É muito comum e tem juiz sendo preso. Já tiveram desembargadores presos dentro do tribunal. Já houve caso de juiz preso dentro do tribunal. Inclusive recente. Então é muito comum. Ô Alexandre, aonde tem ser humano, você vai sempre ver, seja em qualquer profissão, em qualquer ideologia política, em qualquer circunstância, você vai ver ilegalidade e a justiça e a polícia está aí para resolver isso. Só que em determinadas... Você vai ver que também tem policiais que estão sendo presos, que estão associados à bandidagem. Não tem jeito. Agora, você tem ambientes que viabilizam com que essas coisas aconteçam de forma mais comum. E aí, isso que precisa ser tratado. E está sendo tratado? Não adequadamente, nunca foi. O Brasil, infelizmente, é o antro da corrupção. O que isso acontece? É uma corrupção que que vem de cima, né? É sistêmica, vem de cima para baixo, de baixo para cima. É aquele dinheirinho do guarda, é aquela soluçãozinha, aquele para você adiantar, ficar na frente da fila. Infelizmente, em todos os ambientes. E às vezes não envolve nem dinheiro, é você parar onde não pode com o carro, ligar o pisca-alerta, que é um sinônimo de ligar o foda-se, como a gente brinca, né? Exatamente. E deixa o carro ali com o pisca-alerta ligado. Vaga de idoso, tem um ódio disso, quando está no supermercado, para na vaga de idoso, aí sai aquela gostosa com aquela roupinha de ginástica, e para ali e vai embora. Quer dizer, então a gente vive dentro desse ambiente no qual as pessoas não têm respeito. E aí você vai, realmente, quem gosta de viajar, que tem a oportunidade de viajar, você vai em determinados países que isso é impossível de acontecer. Já tem determinados lugares que o supermercado não tem ninguém. A pessoa entra, adquire ali o produto dele, passa na máquina e vai embora. Quer dizer, tem essa cultura, né? Isso. Aliás, no sul também tem umas pequenas cidades que fazem isso. Principalmente em festas. Eu esqueci a cidade que tem no Rio Grande do Sul, que eles fazem uma festa
uma tal que eles chamam de quermesse, né? Alguma coisa nesse sentido, que é a festa da cidade, e que as barracas não tem ninguém. E quando eles vão fazer o final, a arrecadação, para ver se está certinho e tal, sempre tem mais dinheiro que deveria. É o contrário. Mas isso é cultural, não tem jeito. Mas a gente precisa tentar mudar essa cultura. O tempo todo, né? Eu acho que a gente tem que mudar essa cultura. Precisa. A gente não pode dizer assim, é cultura. O brasileiro é assim mesmo. Não tem negócio de brasileiro assim mesmo. Não pode. A gente não pode se acostumar a isso. Eu tenho visto, eu faço parte de alguns movimentos, né? Eu sou ativista. Um deles é da violência no trânsito. O que eu estou vendo com o trânsito do Rio de Janeiro hoje, além do que eu comentei, que as pessoas param o carro nos lugares que quiserem, é sinal de trânsito. Né? O pessoal que está andando de moto, não existe sinal para eles. Eu já fui quase atropelado várias vezes por motoqueiro, porque para eles não tem sinal. E hoje eu estava vendo o RJTV e eu mandei a mensagem, eu fiz uma gravação para mim e mandei para você sem querer. Você viu? Que foi ali em frente à PUC, na Marquês de São Vicente, um motoqueiro avançou o sinal às 11 horas da manhã e atropelou uma criança. E fica por isso mesmo, né? Quer dizer, você não tem mais também um órgão que fiscalize esse trânsito do Rio de Janeiro, né? Foram abduzidos os nossos guardas municipais. Sumiram, né? Sumiram. Não vê nem guarda de trânsito, você vê mais. Né? É um fenômeno. Agora, eu, pelo tempo que eu tenho de vida e pelas observações que eu tenho, eu acho que o ser humano ele consegue ser moldado de forma muito tranquila e muito rápida se a gente tem uma administração pública qualificada que se volte a isso. Eu vou te dar um exemplo. O cidadão, eu hoje moro aqui no Rio e tenho um apartamento, moro também no Rio Grande do Sul, em Gramado. E Gramado recebe em torno de 2,5 milhões de visitantes turistas por ano. E tem quantos habitantes? 30 mil. Aliás, por ano não, por mês. E 30 mil habitantes. E pula para 2 milhões. Pula para 2 milhões. Então, o que acontece? Você... Lá tem locação de carro, né? Porque o cidadão vai lá, pega em Porto Alegre, aluga o carro lá, aquelas empresas de locação de carro, sobe a serra, fica a 825 metros do nível do mar, dá 2 horas, 1h50 subindo de carro, e vai dirigir naquela região da serra ali, que não tem sinal. Então, o mesmo maluco que roda aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, que nem um doido que não para no sinal, lá ele se comporta de uma forma absolutamente diferente. Porque lá todo mundo para na faixa de pedestre. Todo mundo a qualquer hora. Você pode atravessar a rua sem olhar, que ninguém vai ultrapassar se você tiver... E o cara que está dirigindo ali é um carioca, é um paulista, é um mineiro. Então ele se adequa. A mesma coisa quando ele vai para os Estados Unidos. Não é só cultural, como a gente fica... Não, exatamente. Ou ele vai para os Estados Unidos. Chega nos Estados Unidos, ele dirige respeitando a placa. Ele para na placa de pare. O americano tem essa questão da placa de pare, para eles é um negócio louco. Eu falo isso porque eu dirijo há mais de 20 anos motorhome nos Estados Unidos. Todo ano vou para lá com a minha família, a gente roda os Estados Unidos todo de motorhome, já fiz tudo. Aliás, eu conheço mais os Estados Unidos rodando de motorhome que o Brasil, que eu não tenho coragem de rodar aqui. Mas o que acontece? Lá a placa de pare, o cara tem que parar, a roda tem que parar. E já aconteceu mais de uma vez, de não parar, às vezes esqueço. Mas não é que eu não tenha parado, eu estou aquela meia trava, olho para um lado do outro, não vem ninguém. E sigo. Rapaz, sai de dentro do asfalto o carro da polícia. E o papo é sempre o mesmo. Poxa, me perdoa. Dei aquela... A única coisa que você não pode falar, não, porque no meu país não tem isso. Que ele fala, mas tu não está no teu país. Então, para não escutar isso, igual eu peço o juiz desculpa. falou com o seu colega. E o americano, ele preza muito a aceitação, né? Você falar, olha, eu errei, desculpa. E ele detesta a mentira. Por isso que na justiça americana, se você partir já falando que você se considera culpado, a tua pena reduz para 1/4. Porque você admitiu. Agora,
Ao contrário, também a imputação passa a ser bem maior se descobrir que de fato você errou. Então, você vê como é que a questão, o senso político, né? Ele influi muito na cultura. Mas uma das coisas que a gente comentou durante o programa é que os órgãos de fiscalização e de repressão, que eu chamo aos malfeitos, se eles agissem, né, se eles atuassem, por exemplo, o sujeito parou o carro, como eu vi, vindo para cá. Nossa Senhora de Copacabana só tem 4 pistas, 2 para ônibus e 2 para carro. Ele para o carro na calçada da esquerda, só passa a ter uma pista para carro. Ele liga o pisca-alerta e fica encostado no carro. Às vezes esperando um familiar, um cliente, alguma coisa, às vezes é Uber. Se você tivesse ali um guarda municipal, metesse-lhe uma multa de R$250, ele ia pensar 2 vezes para fazer isso no dia seguinte. A mesma coisa, não pode vender cigarro eletrônico no Brasil desde 2009, por uma decisão da Anvisa reiterada em 2024. Lá onde eu moro, né, eu sou boêmio, fico eu e meu cachorro no boteco assim, olhando as coisas, as pessoas passam vendendo vape aos berros. Aos berros. Olha o vape. Há 17 anos não pode vender vape no Brasil, né? Então, e você vê, cadê a repressão? Eu estou na rua todo dia, não vejo ninguém sendo reprimido, repreendido, porque está vendendo vape, né? Então, você está viciando toda uma geração e daqui a pouco essa geração vai fazer pressão para que se libere o vape no Brasil. Mas, Alexandre, você entra num tema. A gente mora num país que tem áreas e territórios, no qual todo mundo sabe que ali tem 400, 500, 600 fuzis. Vou falar para um estrangeiro isso, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, falar, olha, tá vendo aquela região ali? Ali deve ter uns 400 fuzis. Naquele ali tem mais uns 200. E ele é inimigo do outro, que se encontram no meio, trocam tiro e morrem 14, 15 pessoas por semana nessa guerra. E dentro desse ambiente aqui, tem em torno de 800 favelas ou comunidades, como queira chamar, desse mesmo contexto. Mas a polícia não vai lá. Não, a polícia nem entra lá. Inclusive tem uma ordem dos nossos tribunais superiores que estabelece que não pode entrar, não. Que entrar tem que pedir autorização a eles ou então criar estabelecer. Quer dizer, como é que pode isso? A gente vive dentro de um ambiente de guerra civil, porque são facções diferentes. E outro dia a polícia descobriu lá na comunidade da Maré 48 toneladas de maconha que chegaram lá de alguma maneira, né? Mas não é 48 pacotinhos de maconha, não, 40 toneladas. Bom, Carlos Henrique, se as pessoas quiserem ter você como advogado, entrar em contato, pedir opinião sobre alguma coisa, que contatos você passa? É o telefone que eu tenho há 30 anos, 2262-7033. 2262-7033. Na reedição e o prefixo 21, que é Rio de Janeiro. 21, Rio de Janeiro. Na reedição do programa, eu vou botar na legenda, e isso vai ficar para sempre. E outro, que na chamada do programa eu botei... Mas já está acabando? Já está acabando. É mesmo? Faltam 3... Olha, como é que passa rápido? Faltam 3 minutos. Caramba, pelo meu relógio. Rapaz. Eu já sei que eu já coloquei na chamada do programa o seu Facebook, que é @JundeAdvogados, Instagram mesma coisa, @JundeAdvogados. Tem mais outra forma de se comunicar com você? E-mail? Tem um e-mail? Junde, J-U-N-D de dado. J-U-N-D mudo. Isso. @Junde de novo, advogados, no plural.com.br. Isso. Vou botar na legenda também. Isso. Geraldo, quanto tempo que ele tem? 1 minuto. 1 minuto. Olha só. Você vai fechar o programa e eu te agradeço a sua presença. Poxa, Alexandre, eu estou tão feliz. Também, estou muito feliz. Esse moço aqui, ele... Talvez ele não saiba a importância que ele tem na sociedade. É um batalhador, podia ser...
Eu conheço tanto médico rico, milionário, ele é um cara que curte a vida, ele é um cidadão, mas ele é um cidadão mais efetivo. Quem sabe um pouquinho do que quer dizer cidadania, ele é um cidadão da mais alta estirpe, justamente por esse ativismo dele. Ele não pensa nele, ele nunca pensou nele. É impressionante, ele é de uma área, é um cara altamente culto, estudioso, fala um monte de idioma, estudou fora, mas é de uma simplicidade e de uma importância aqui para o Rio de Janeiro e para o Brasil, nessas questões que ele abraça, e que é impressionante. Que bom a gente ter o Alexandre Milagres, e que feliz eu ser amigo dele há tantos anos. Gente do céu, isso não foi combinado não, viu, gente? Muito obrigado. Nada. Nossa Senhora de Copacabana. Pela presença. Geraldo, obrigado também. 7 FM, a onda que chega ao seu coração.